Olá pessoal, eu sou o Paulo Ventura e agora nós vamos falar de números racionais e números irracionais, ok? Números racionais e irracionais. Então, vem comigo. Começando com números racionais. Note a escrita que está aí no quadro. São aqueles que podem ser escritos na forma A sobre B. Aí você tem uns exemplos, 3 sobre 5, menos 7 sobre 5, 4 sobre 4 e menos 20 sobre 5. A forma representativa, a matemática, fala que é tal que A sobre B com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros com um asterisco. Bom, então para a gente entender essa tela, a gente precisa falar de dois números antes desses números racionais, que são os números naturais e os números inteiros. Então falemos dos números naturais. Bom, o que são os números naturais? Inicialmente, nós temos que os números naturais, eles vão de 1 até o infinito. Note o que são números naturais. Esses números naturais, eles são, assim, números que para nós soam de forma inteira e positiva. Então, repara, inteira e positiva. Perceba que nesse exemplo não apareceu zero. Se a gente for pegar a história da matemática, lá no começo, lá nos primórdios, lá nos cálculos, né, que tinha a ver com pedras, né, as pessoas faziam conta com pedras, nós vamos perceber que eles não tinham a ideia do zero. Por isso que os números naturais se inicia com o número 1. 1, 2, 3, 4, que são números inteiros e positivos, certo? Com o desenvolvimento da matemática, a gente colocou um asterisco aqui, ó. O que significa esse asterisco? Toda vez que tiver o asterisco, significa que exclui-se o zero. E depois vieram os números realmente naturais, como a gente estuda na escola clássica hoje, que inclui o zero. 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, repito, o que são números naturais? São os números que são inteiros e positivos. Professor, e o que são os números inteiros? Os números inteiros, representados por Z, a gente pode até pensar assim no Z com asterisco. Se é Z com asterisco, significa que não tem o zero, né? Então, seria o equivalente a você fazer assim, ó, aqui, ó, infinito lá para trás, aí você tem aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai até o infinito. Ah, perdão, eu disse para vocês que com o asterisco não entra o zero, certo? Então, vamos melhorar isso aqui. Então, você tem menos 2, menos 1, aí você já vem 1, 2, 3, até o infinito. Bom, se a gente for pensar nos números inteiros, sem o asterisco, agora sim entra o zero, que vai ser o quê? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai, até o infinito. Então, se você reparar aí na sua tela, ele fala que representa os números racionais, né? É do formato A sobre B, tal que A pertence aos inteiros, ou seja, inteiro. Ele pode ser natural, como ele pode ser o simétrico de cada um dos naturais que você pensou. O que é número simétrico oposto? É um número com sinal diferente. Ou seja, esse um é positivo, o outro é negativo. Por exemplo, o simétrico de 2, nós vamos falar disso daqui a pouco, é menos 2. O simétrico de menos 3 é 3. Então, é da forma A sobre B. O A, qualquer número inteiro, podendo ser positivo ou negativo, e o B, qualquer número inteiro, podendo ser positivo ou negativo, com exceção do zero, por isso que tem a estrelinha. E aí você poderia me perguntar, ué, professor, por que com exceção do zero? Bom, aí eu te explico fazendo uma nova escrita aqui no quadro. Vamos trabalhar a hipótese de você ter um número x, e esse x ele é diferente de zero, ou seja, ele é qualquer valor, só que diferente de zero, ok? E nós vamos considerar que esse x, então, ele pertence, ó, símbolo de pertence, aos inteiros diferente de zero, ou seja, esse asterisco você lembra que não entra o zero, ok? Certo, isso aqui se torna até um pouco redundante, né? Repetitivo, mas tudo bem, sem pleonasmo. Imagine que você tenha x dividido por x. Imagina que você tenha 0 dividido por x. Imagina que você tenha x dividido por 0. E imagina que você tenha 0 dividido por 0. Vamos fazer essas contas? Bom,
Qual é o número que multiplicado por x resulta em x? 1. 1 vezes x, x vem para cá com sinal diferente, x menos x0. Então, x dividido por x dá 1 com o resto zero. Beleza. Agora, 0 dividido por x. Qual é o número que multiplicado por x vai dar 0? Bom, 0 vezes x, 0. Vem para cá com sinal diferente. Né? Então, 0 dividido por x dá 0 com o resto zero. Beleza. Aqui eu te pergunto, qual é o número que multiplicado por 0 dá x? X vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1 milhão vezes 0, 0. Menos 5 mil vezes 0, 0. Então, aqui é impossível. Impossível. Como assim impossível? Não existe número que multiplicado por 0 dê x, já que x é diferente de 0, né? Como nós dissemos lá no começo. Então, aqui já vê uma importância da matemática de por que aí na sua tela você tem que B pertence aos inteiros diferente de 0, né? Ou seja, os inteiros asterisco. Porque não tem como uma expressão em que x seja diferente de 0, você dividir por 0. E aqui, 0 dividido por 0. É possível? É possível. Professor, como assim é possível? Vou te explicar. Qualquer número multiplicado por 0, qualquer número assim, você não vai colocar infinito, tá? Essas coisas assim, exóticas na matemática. Não, você não colocar números, né? 1 milhão vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0, menos 5 mil vezes 0 vai dar 0, ou seja, qualquer número que você colocar aqui, multiplicado por 0 dá 0. Então, é possível. Mas como eu disse qualquer número não é um número. Qualquer número é qualquer número, incluindo um número qualquer, não é? Que a gente não sabe qual é. Então, é possível e indeterminado. Então, o que você tem? Se você vai dividir por 0, são duas as hipóteses dentro do contexto que nós estamos estudando. Ou é impossível dividir por 0, ou é impossível determinar o valor. Em matemática, você quer fazer uma divisão para encontrar um valor. E se isso é verdade, então você não pode dividir por 0. Porque dividir por 0 ou não é possível, ou você não consegue determinar o valor. Ou seja, nas duas hipóteses você não consegue dizer é tanto. Tipo aqui, ó, aqui deu 1 e aqui deu 0. E aqui? Impossível e aqui? Qualquer valor. Beleza? Então pronto, agora ficou esclarecido por que você não deve dividir por 0. Certo? E falando agora dos números irracionais. Bom, vamos apagar aqui para a gente continuar a nossa linha de raciocínio. Bom, o que são os números irracionais? Pelo próprio nome, irracionais são aqueles números que você não consegue racionalizar. O que significa racionalizar um número? É colocar ele no formato A sobre B. Por exemplo, se você tem um 0,3, você consegue colocar esse número numa forma racional. Como? Você, por exemplo, pode multiplicar em cima e embaixo por 10. Você sabe, né? Todo mundo tem debaixo dele o número 1, à frente dele o número 1, em cima dele o número 1, né? Então, se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, você pode falar então que 0,3 dividido por 1, que é 0,3, né? Vezes 10 sobre 10, vai resultar em 3 sobre 10. Repare que 0,3 tornou-se racional. 3 sobre 10. Certo? 3 sobre 10. Então, se nós pegássemos, por exemplo, se nós pegássemos assim, ó, a expressão 0,333 pontinhos. Como transformar isso em um número racional? É possível? Olha, é uma dízima periódica. E essa é uma dízima periódica simples. Como que eu sei que ela é simples? Porque ela tem que todos os algarismos são repetidos. 3, 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 3. Por exemplo, você poderia ter uma dízima periódica composta. 32, 32, 32, 323, 323, e assim por diante. Então vamos aprender a parte fácil. E no futuro a gente estuda as partes mais complexas. Grosso modo, basta você pegar o valor que está repetindo aqui, que é o 3, certo? Ó, 3. Você pegou um algarismo, né? E você divide esse algarismo por 9. Bom, 3 e 9
tem relação comum, né? Que 3 vezes 3 são 9. Então, você concorda que isso aqui dá 1 sobre 3? Vamos tirar a prova dos 9, né? Prova dos 9 entre aspas, né? Vamos pegar 1 e dividir por 3, ver quanto que dá? Bom, a gente aprende assim, ó, não dá para dividir, então você lança um zero no quociente, né? Você lança um zero no quociente. Zero, isso te dá direito a colocar 0, né? Você pode colocar um zero aqui, ó, 10. Aí a pergunta é, qual número que vezes 3 dá 10 você aproxima o máximo possível sem ultrapassar? Aí você fala, é 3. 3 vezes 3, 9. Né? 10 menos 9, sobra 1. Você pode colocar outro zero, aí você vem com 3, vezes 3, 9, sobra 1. Você pode pôr outro zero, aí você vem com 3, vezes 3, 9, sobra 1, e assim sucessivamente. Então, note que quando você tem uma dízima periódica, certo? Porque tem dízima que não é periódica. E como que você sabe dízima que não é periódica? Aí na sua tela você tem o π, 3,14, 15, e os números vão mudando, né? Raiz quadrada de 2, 1,41, 42, ou seja, não é periódico, não é comum, não se repetem, né? Não tem, você não consegue prever qual que é o próximo. É 41 ou 42? Se você pegar a raiz quadrada de 2, você vai ver que não é 3,14, 15, depois vem 14 ou 15, ou vem 14, 15. Você não sabe. Você não consegue prever. É só você estudar o número e vai ver que não tem como. Aqui você sabe que é 3 pelo resto da vida. Então, repare que o 0,3333, você conseguiu racionalizar. Ou seja, você colocou ele na forma racional. A sobre B, com B diferente de zero. Viu? Olha que bacana. Então, o que são os números irracionais? São os números que você não consegue racionalizar. Então, você não consegue pegar o 3,1415, que é o π que está aí no seu exemplo, ou 1,4142 e colocar no formato A sobre B que dê esse valor. Simples assim. Raiz 3, raiz 5, raiz 7, né? Raiz cúbica de 2, e assim sucessivamente. Beleza? Então, fazendo a leitura, números racionais ou não racionais. Alguns números não podem ser colocados em forma de fração. A esse conjunto dá-se o nome do conjunto dos números irracionais. Ok. Então, é importante você perceber que se você juntar os números racionais, que já incorporam em si os números inteiros, onde os inteiros já incorporam em si os números naturais, com os números irracionais, ou seja, você tem um universo de números racionais, onde todos podem ser racionalizados. Por exemplo, se você pegar o número aqui, ó, 4 sobre 2, ou você pegar menos 6 sobre 3, você vai falar, é racional, professor? É. Só que quando você pega 4 sobre 2, dá 2. Então ele é natural, né? E quando você pega menos 6 sobre 3, dá menos 2. É inteiro. Então, é importante observar que os números racionais, eles contêm em seu conjunto, né? Ou seja, estão contidos dentro dos números racionais, os números naturais e os números inteiros. E os números irracionais é um universo à parte. Juntando os racionais com os irracionais, você tem números reais. Todos reais. E se você superar, né, esses números racionais, o conjunto dos números que contém os números racionais, né, ou seja, que já contém os irracionais, né? Aliás, perdão, o conjunto dos números que contém os números reais, que já contém os racionais e os irracionais, onde os racionais contêm os inteiros naturais, é o chamado números complexos, nós veremos mais adiante. Bom, vamos continuar nesse contexto então. Ainda nesse contexto de números, nós podemos falar sobre valor absoluto, né? O que é o valor absoluto de um número? É o seu valor absoluto. É o seu valor inteiro. Por exemplo, menos 4,3. Qual é o seu valor absoluto? Bom, vai ser 4,3. E se fosse 2,8? Qual seria o seu valor absoluto? Seria 2,8. Ué, não entendi. Não, é bem fácil. O valor absoluto é o valor numérico, sem considerar o sinal. Note que quando é positivo, já não aparece sinal mesmo. Quando é negativo, tem que aparecer o sinal. Então, desconsiderando o sinal, se é positivo, já é o valor absoluto. Se é negativo, você desconsidera o sinal. Então, valor absoluto. Leitura que está aí, ó, valor absoluto. É a distância deste número até o zero. Por exemplo, o valor absoluto de 3 é 3. Ele está a 3 unidades à direita do zero.
E o valor absoluto de menos 4 é 4. Ele está a 4 unidades à esquerda do zero. Pronto, simples. Adiante. Oposto ou simétrico? Bom, agora há pouco eu comentei com vocês que nós iríamos falar sobre esse número oposto ou simétrico, né? Então vamos lá. É bem simples. Vamos dar uma viajada. Se você já assistiu Liga da Justiça, você já deve ter visto que você tem lá um universo, entre aspas, simétrico. Em tese, vamos só citar Super-Homem e Batman, né? Tem como vilões, respectivamente, Lex Luthor e Coringa. Esse universo nosso aqui, conhecido. É possível, trabalhando a hipótese de matéria e antimatéria, é uma viagem filosófica, de que exista um universo, nesse contexto, eu chamaria de simétrico, para ficar de acordo com a nossa aula, em que lá o Super-Homem e o Batman sejam do mal, e os heróis lá sejam Lex Luthor, né, e o Coringa. Então, o que nós temos? Matéria, antimatéria. 2. O simétrico dele, menos 2. Menos 2. O simétrico dele, 2. Então, de acordo com o que está escrito aí na sua telinha, o oposto ou inverso de um número é aquele que tem o mesmo módulo, mas sinal oposto ao seu inverso. Onde está escrito inverso, entenda simétrico, tá? Porque se você for levar ao pé da letra, inverso pode ser também 1 sobre o valor do número. Então, desconsidere esse inverso no sentido de inverter numerador com denominador. Considere inverso de tipo universo inverso, né? Anti-inverso. Enfim, oposto ou simétrico de um número é aquele que tem o mesmo módulo, mas sinal oposto ao seu simétrico. Exemplo, menos 8 é o oposto de 8, 9 positivo é o oposto de menos 9. Para ambos os casos, lembrando que a gente falou agora há pouco, para menos 8, 8, o valor absoluto é 8. E para 9 ou menos 9, o valor absoluto é 9, ok? Então, oposto ou simétrico é o mesmo número, só que com um sinal diferente. Então, professor, qual é o oposto de Paulo? Menos Paulo. Qual é o oposto de menos cadeira? Cadeira. Qual é o oposto de 9? O oposto de 9 vai ser menos 9, ok? Vamos adiante. Bom, dentro desse contexto aí, falando de números, né? Só fazendo uma recordação, revivendo, né? O passado, o ensino fundamental, também o médio. Quando você tem 3 mais 4 igual a 7, você tem que lembrar que 3 e 4 são parcelas. Você já deve ter ouvido muito aquela expressão, a ordem das parcelas não altera a soma ou o produto, né? 7 é a soma ou o total. Ficou fácil. Se tivermos 7 menos 4 igual a 3, aqui já troca os nomes, repare, 7 é o minuendo, é de onde se tira. 4 é o subtraindo, é quem está, né, tirando de alguém. E 3 é a diferença ao resto, ok? É importante saber isso para efeito de concurso público. Quando você tem 8 vezes 5 igual a 40, 8 e 5 são fatores, né? Também, entre aspas, analogicamente, pode ser parcelas. Tá, 8 e 5 são fatores, 40 será o produto. Agora, repare que subtração e divisão causam umas pequenas diferenças na linguagem. Note, se fizermos 81 dividido por 3 igual a 27, 81 é o dividendo, é quem está, né, perdendo. 3 é o divisor, é o sujeito que está lá indo fatiar. E 27 é o resultado, o quociente. 0 nesse caso será o resto. E é interessante você saber essa equação para resolver alguns exercícios. O quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Exemplo, 27 dividido por 2 é igual a 13 com o resto 1. Então, 13 vezes 2, que é o quociente vezes o divisor, mais 1, que é o resto, tem que dar 27, que é o nosso dividendo, ok? Revisão rápida, vamos adiante. Bom, chamaremos de conjunto dos múltiplos de um número x natural qualquer o produto desse número x por todos os números naturais. Lembrando que os naturais agora você já tem o zero, né? São os números inteiros positivos, certo? Então, quais são os múltiplos de 3? Olha aí na sua tela, ó. 0 vezes 1, 0, né? Só que nós estamos falando múltiplo de 3, então não faz sentido falar 0 vezes 1. Então fala 0 vezes 3, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então você tem os múltiplos de 3 aí, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Porque o 3 vezes 0, o 3 vezes 1, o 3 vezes 2, o 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Múltiplos de 4.
Você tem aí 0, 4, 8, 12, 16, 20. Como que você faz os múltiplos 4? Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Vamos a algumas propriedades. Propriedade número 1. O zero é considerado múltiplo universal de todos os números. Ou seja, você pode pegar o zero e multiplicar por qualquer número natural. E você vai ter, então, aí um múltiplo que se adequa a qualquer número. Por isso que é chamado múltiplo universal. Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo. Número natural 2, ele é múltiplo de si mesmo. 2 vezes 2, 4. P3, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, quer dizer, que não acaba. Você pode, nós pegamos aí, do 3 e do 4, nós pegamos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas repare as reticências aí, os 3 pontinhos, que vai até o infinito. Vamos considerar agora que um número é divisor de outro quando a divisão entre eles for um número inteiro. Note agora que para ser divisor em matemática, isso ajuda também no raciocínio lógico, tem que ter resto zero, ou seja, vamos considerar que um número é divisor de outro quando a divisão entre eles for um número inteiro. Então vamos lá, divisores de 50, né? Você tem o 1, né? 50 dividido por 1 dá 50. Você tem o 2, 50 por 2 dá 25. Você tem o 5, 50 por 5 dá 10. Você tem o 10, 50 por 10 dá 5. Você tem o 25, 50 dividido por 25 dá 2. Você tem o 50, 50 dividido por 50 resta 0 e sobra, e tem quociente 1, certo? E aí por diante. O 60 você pode fazer a mesma analogia. Propriedades. Primeira, quando um número é múltiplo de outro, ele será considerado divisível por este outro. O número 0 não é divisor de nenhum desses números. Você já sabe por quê, né? Pode-se considerar um mandamento da matemática. Não dividirás por 0. Propriedade 3. O número 1 é divisor de todos os números. Por quê? Porque você pode pegar qualquer número no mundo e dividir por 1, que vai resultar ele mesmo. 0 dividido por 1 vai dar o quê? Qual o número multiplicado por 1 dá 0? 0. 10 dividido por 1, 10. 80 dividido por 1, 80. Menos 50 dividido por 1, menos 50. E assim por diante. E todo número é divisor dele mesmo. Então, reparem os divisores 50 e 60, apareceu lá os 50 e os 60, ok? Relação de número par e de número ímpar, né? Repare que você tem aí um tal de 2n e um tal de 2n mais 1. Considere n sendo natural. Considere n sendo um número natural. Então, não há sentido em se falar que menos 2, por exemplo, é par, porque ele não é natural, ele é inteiro, certo? Então, quando a gente for falar de par e ímpar, nós vamos falar o número em seu valor absoluto, sem considerar o sinal, ou seja, o número vai ter que ser positivo, ok? Então, par, qualquer número natural do tipo 2n, ímpar, qualquer número natural do tipo 2n mais 1. Lembrando que esse n é um número natural. Então, por que é par no formato 2n? Você pode pegar qualquer número natural, 0, 1, 2 e 3. Se você pegar esses números naturais e multiplicar eles por 2, ó, repare o que vai acontecer. 2 vezes 0, 0, 0 é par. 2 vezes 1, 2, 2 é par. 2 vezes 2, 4, 4 é par. 2 vezes 3, 6, 6 é par. Então, sempre vai dar par. Agora, note que se você somar com 1, professor, por que não pode ser subtraído com 1? É fácil. Porque nesse caso aqui, se você subtrair 1, vai dar menos 1. E eu falei para você agora há pouco, nós comentamos, que não faz sentido você falar que é par ou ímpar quando o número é negativo, ok? Então, para se falar par ou ímpar, você considera o número inteiro positivo, ou seja, ele tem que ser natural, ok? Então, agora, preste atenção, ímpar, né? Ímpar. 2n mais 1. Então, você pega os mesmos valores, 0, 1, 2 e 3, certo? E aí você multiplica por 2, todos eles. E aí você soma com 1. Soma com 1, soma com 1, soma com 1. Qual é o resultado que nós temos? 0 mais 1, 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 6 mais 1, 7. Então, você vai ter números ímpares, ok? Então, para ser par, é no formato 2 vezes n, n sendo natural, e para ser ímpar, 2n mais 1, né? E nesse caso, o ímpar, né, vai ser o par mais 1, ok? Grosso modo. Ainda dá para brincar um pouco isso aqui. Dentro do contexto de concurso público.
Já viu a brincadeirinha de par ou ímpar? Par ou ímpar? $1 já, né? Já viu essa história? Você vai brincar, falando, par ou ímpar, par ou ímpar. Você nunca percebeu que existe uma desvantagem para um dos números? Quando você brinca de par ou ímpar, alguém tem uma probabilidade maior do que o outro? Eu quero que você perceba essa opção aqui, ó. Par mais par é igual. Par mais ímpar. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Par mais ímpar é igual. Porque na brincadeira de par ou ímpar, você soma, né? O cara coloca 2 de um lado, 3 do outro, você soma. O cara coloca 2, 2, você soma, né? E ímpar mais ímpar. Par mais par. 2 mais 2, 4 mais 4, né? 6 mais 6. O que dá par mais par? Se você pegar simplesmente o 2 mais 2 como exemplo, né? Vai dar 4, vai dar par. E ímpar mais ímpar? Se você pegar 3 com 3, ou 3 com 7, 3 com 5, 3 com 1, você vai perceber que vai dar par. E par mais ímpar? Aí sim, dá ímpar. Aí eu te pergunto, você me responde. É justo brincar de par ou ímpar? Eu vejo que quem pede par sai na vantagem, né? Porque a chance de eu colocar um número par ou ímpar é 50%. A chance do meu adversário colocar um número par ou ímpar é 50%. Ok. Só que a soma dos resultados é desigual, porque são 3 hipóteses. Para 2, você tem par, e para 1 você tem ímpar. Ou seja, a chance de dar par é 2/3. Por que 2/3? São 3 partes, 1, 2 de dar par. E a chance de dar ímpar é 1/3. O que você faz com 1/3? Você reza, né? Você ora, né? Se você for católico, né? Beleza? Brincando de par ou ímpar, o que você vai fazer? Brincando de par ou ímpar, a vantagem é de quem pede par. Ok? Beleza. Curiosidades. Vamos adiante. São critérios utilizados para se verificar se um determinado número é divisível por outro, né? É muito legal saber isso aqui, ajuda no concurso público na hora de fazer umas continhas, certo? É divisível por 2? Em que situação? Um número é divisível por 2 quando ele é par. Exemplo, 8, 12, 126. Se esse número for natural, vamos colocar assim, certo? E se ele for inteiro, professor? Ou seja, ele podendo ser negativo, você considera ele natural, certo? Trabalho o valor absoluto dele. Então, assim, ele vai ser divisível por 2 sempre que ele terminar com os algarismos 0, 2, 4, 6, 8, ok? Ou seja, um número é divisível por 2 quando ele é par. E quando ele é par? Quando ele termina com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Olha aí, 8, terminou com 8. 12, você pode pensar que 12 é par, ou você pode pensar que terminou com 2. 126, você pode pensar que 126 é par ou que terminou com 6. A escolha é sua. Divisível por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos e seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, 126, repare, 1 mais 2 mais 6, que resulta em 9. 9 é múltiplo de 3, então 126 é divisível por 3. Tranquilo. Por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem 0, ou formarem um número divisível por 4. Repare, 100, os dois últimos algarismos, 0. 216, o 16, os dois últimos algarismos, é divisível por 4. 712, o 12, os dois últimos algarismos, é divisível por 4. Por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, 1560 terminou em 0. 15.605 terminou em 5. Exemplos, né? Por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, né? 2 vezes 3, 6, né? Exemplo, 126 é ao mesmo tempo divisível por 2, por ser um número par, e por 3, que é a soma dos seus algarismos, dá 9, que é divisível por 3, ok? Consequentemente, 126 é divisível por 6. Por 8. Bom, o 8, né, é o dobro de 4, raciocina comigo. Um número
ele é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos forem 0, ou os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Repare, 1000, 3 zeros, né? Ou 2160, os 160. Ou ainda o 10.008, o 008, né? Divisível por 8, ok? Por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 9. Exemplo, 126 é divisível por 9 porque a soma dos seus algarismos é 9, e 9 é divisível por 9. E por 10? Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplo, 30, 1560, 2120 e assim por diante. E falando de números primos, e acrescentando a expressão coprimos, ou seja, primos entre si. Não significa que os 2 ou 3 ou os números que você esteja olhando tenham que ser primos. Mas quando se fala primos entre si é porque entre eles não há fator comum. Mas vamos falar dos primos? Chamaremos de números primos aqueles que apresentam apenas 2 divisores naturais, ou 1 e o próprio número. Né? Então, exemplos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 e por aí vai. As propriedades são, a primeira, o número 2, é o único número par que também é primo. E propriedade número 2, os números 0 e 1 não são números primos. Primeiro que você não pode pegar o 0 e dividir por 0, que você vai ter uma indeterminação. E depois, se você observar o 2, quando você pega o número, divide por ele mesmo, e depois você pega esse número e divide por 1, é ele mesmo. Então, por isso que o 1 saiu fora da jogada dos números primos, ok? Bom, máximo divisor comum é o maior número que será divisor ao mesmo tempo de 2 ou mais números naturais. Por isso que ele é chamado maior divisor, que é possível dividir simultaneamente ao mesmo tempo os números que lá estão. O máximo divisor comum será pequeno, menor do que o menor número em questão, ou igual ao menor. Exemplo, se você pega 32 e 68, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 4. Se você pega 32 e 64, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 32. Repare que o 4 é menor do que 32 na primeira linha. E na segunda linha, repare que 32 é igual ao menor número que você tem, que é 32. E se você pega o 32, que não é primo, e você pega o 35, que também não é primo, por que eles não são primos? Porque eles não são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. O máximo divisor entre eles é 1, porque eles são entre si primos. Por que eles são entre si primos? Porque não existe fator comum, um número que divida os dois ao mesmo tempo. Ok? É isso. Vamos chamar de mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números diferentes, né, de 0, o menor múltiplo comum desses números. Ou seja, o mínimo múltiplo comum será normalmente grande, maior que o maior número em questão, ou igual ao maior número entre eles. Repare, 3 e 4, que são primos entre si. O 3 é primo, o 4 não é primo. Mas o 3 e o 4 não tem fator comum, então eles são primos entre si. Se eles são primos entre si, o mínimo entre eles, você vai ter que dividir por 2 para poder tirar o 4, né? E depois vai ter que dividir por 3, ou seja, 3 vezes 4, 12. É o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Repare que 12 é maior que 4, que era o maior número em questão. Agora você pega 4 e 8, né? Bom, como o mínimo múltiplo comum costuma ser um número grande, porque ele não precisa dividir todos ao mesmo tempo, ele pode dividir no 1, até chegar na sequência de 1, ou seja, dividir todos e resultar uma sequência de 1s. Então você pode perceber que ele acaba se tornando grande. Quando você pega 4 e 8, o mínimo múltiplo comum entre eles é 8, que é o maior número entre 4 e 8. Ok? E vamos ao primeiro exercício, envolvendo o que nós estudamos até aqui. Considere que 3 carretas façam repetidamente viagens de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da SCT, em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E, ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se em um certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após quanto tempo? Gente, note que os números que tem na resposta, isso é uma dica de concurso, né? Você tem 45, 60, 10, 15, 30. Todos os números aí são maiores do que o 4 dias, os 5 dias, os 6 dias. De cara, você já sabe que é um exercício que envolve algo em comum, e nesse caso, algo em comum vai ser o mínimo múltiplo comum entre 4,
5 e 6. Então, você vai fazer o mínimo múltiplo comum, entre 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. E aí, quando você for fazer o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6, você pode vir aqui, ó, 2, 4 por 2 dá 2, o 5 você não mexe, 6 por 2 dá 3. Pronto. Você nem precisa continuar essa conta. O 2, o 5 e o 3 são primos entre si. Como assim? Ó, não existe fator comum entre 2 e 5 e 3. Né? Aqui havia um fator comum entre 4 e 6, por exemplo, né? Que era o 2. Né? 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 3, 6. Então, o que eu posso fazer aqui? Quando eles são primos entre si, é só fazer o produto entre eles. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 2 vezes 30, 60. Ou seja, a pergunta que o exercício fez, se em certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após quantos dias? A resposta é a letra B, 60 dias. Vamos conferir? Olha aí, letra B, mínimo múltiplo comum, entre 4, 5 e 6, 60. Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuída um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas. Vou até pegar um pincel de cor diferente aqui agora para nós. Reparem. Ok. Sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi de... Bom, agora eu quero que você pegue essa manha, igual ao exercício lá do SCT anterior, né? O primeiro que nós fizemos. Note que 4, 6, 8, 23, 24 são números pequenos, né? Menor do que qualquer um dos que foram apresentados para nós, que foram 144, 192, 216. Ou seja, é um exercício de máximo divisor comum, onde o resultado vai ser menor do que o menor. O menor aí é 144. Ok? É por isso que não tem nenhum número aí do tamanho de 144. Todos são menores. Ótimo. Como você faz? Então, você já sacou que o exercício está envolvendo máximo divisor comum. Então, máximo divisor comum. Entre os valores 144 cadernos, que eu vou colocar Czinho aqui, 192 lápis, 192 aqui eu vou pôr um Lzinho aqui, e 216 borrachas, que eu vou colocar um Bzinho aqui. Bom, então, note que todos eles são pares, né? E a gente pode começar a fazer a conta mais ou menos assim, ó. Dá para dividir por 2? Dá. 144 dividido por 2 dá 72. 192 dividido por 2 dá 96. Vê se eu não estou errando, tá? Qualquer coisa você dá um grito. 216 por 2 dá 108. Bom, dá para dividir por 2 ainda. Vamos dividir por 2 então. 72 dividido por 2... deixa eu ter certeza, salvo engano, vai dar 36. 36, 6, 6, 12, né? Vamos lá, 36. 96 dividido por 2, 48. 8, 8, 16, 48, faz sentido. E 108 dividido por 2 vai dar 54, né? 50, 50, 100, 4, 4, 8, 54. Ainda dá para dividir todo mundo por 2. Vamos dividir todo mundo por 2, então. Por 2 de novo. 36 dividido por 2 vai dar 18. 48 dividido por 2 vai dar 24. 54 dividido por 2, salvo engano, vai dar 27. 7, 7, 14, né? Faz sentido, 27. Opa! Máximo divisor comum tem que dividir todo mundo igual ao mesmo tempo. Igual assim, ao mesmo tempo. 18, 24 dá por 2, 27, não dá mais por 2. Mas aí vamos para a regra do 3? 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3. 2 mais 4, 6. 6 é divisível por 3. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3. Então a gente pode colocar um 3 aqui. 18 dividido por 3, 6. 24 dividido por 3, 8. 27 dividido por 3, 9. Agora acabou, né?
O próximo número que divide 6, 8 e 9 ao mesmo tempo é o número 1. Então, se acabou, a gente pode fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. Bom, o que significa esse 24? São 24 famílias. O texto não perguntou isso, mas nós estamos fazendo um estudo categórico para a gente entender o exercício todo. 24 famílias foram contempladas, onde cada uma dessas 24 famílias recebeu 6 cadernos, 8 lápis e 9 borrachas. A pergunta foi, nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou, ou seja, cada membro dessas 24 famílias ganhou 6 cadernos. Foi o que ele perguntou, né? Número de cadernos. Então, letra B. De novo, letra B. Letra B, letra B. Que maravilha. Sucesso. Bom exercício. Bom, gente, eu faço rápido assim, que você pode pausar na sua casa, né, e continuar. Então, vamos adiante. Vamos para o próximo, número 3 agora. E continuando, pessoal, agora nós vamos para o exercício número 3. Então, a diferença entre 3/5 e 3/5 de 1/3 é de, olha, é um exercício fácil. Mas não se esqueça de que são nas pequenas pedras que nós tropeçamos, porque das grandes a gente se desvia, não é? Então, a diferença, quando fala diferença, é um sinal de menos, né? A diferença entre 3/5 e 3/5 de 1/3, 3/5 de 1/3. Então, quando eu falo 3/5 de alguma coisa, é 3/5 vezes essa alguma coisa, certo? Como é que você faz essa conta? Vai ficar assim, ó, 3/5 menos. Olha, 3 vezes 1, 3, né? 5 vezes 3, 15. Eu posso simplesmente simplificar esse 3 com esse 3, ó. Simplifica 3 com 3, ficou em cima 1, ficou embaixo 5. O denominador é o mesmo, né? Que é 5, certo? Então, você pode manter ele, 3 menos 1, 2. 2/5. Aí você olha e não tem essa resposta. Ah, tem essa resposta, letra B. Olha que foi fácil mesmo, hein? Já acabou o exercício. 2/5, letra B. Beleza, letra B. Próximo exercício. Bom, agora o exercício número 4. É importante você ter paciência. Olha, gente, o exercício 4, as pessoas quando erram, erram por falta de paciência. Você tem que perceber que é um exercício formato escadinha, vamos falar assim, né, que parece uma escadinha, né, de baixo para cima, ó, de baixo para cima, escadinha. Então, você precisa ter a noção de que você resolve esse exercício de baixo para cima, para você poder chegar ao resultado dele. Então, vamos lá. De baixo para cima, note que você tem 2 menos 1, que está dividido por 2 menos 1, que está dividido por 2 menos 1, que está dividido por 2 menos meio. Então, a primeira coisa a fazer é pegar esse 2 menos meio. Ó, vamos lá? 2 menos meio. Bom, o mínimo entre 1 e 2, 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1, né? Então, você vai ter que 3 sobre 2. Tipo assim, 2 menos meio dá 1,5, né? 1,5, 3 sobre 2. Ok. Guarda esse valor 3 sobre 2. Então, repare que a próxima expressão é 2 menos 1 sobre o resultado de 2 menos meio, que deu 3 sobre 2. Então, vamos colocar aqui 3 sobre 2. Divisão de uma fração, conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ou seja, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, ok? E aí você tem o quê? Você tem que tirar o mínimo, entre 1 e 3 vai dar 3. Então, 3 vezes 2 aqui, 6, menos 3 por 3, 1, ficou 2 aqui, 2. Então, aqui ficaram 4 sobre 3. Guarda esse valor aqui, ó, 4 sobre 3, ok? Agora, note que a gente pegou uma parte, outra parte, estamos indo para a terceira parte. A expressão agora é 2 menos o resultado, que era esse 2 menos 1 sobre 3 sobre 2. Ou seja, você tem então 2 menos 1 sobre 4 sobre 3. 4 sobre 3. Bom, o que você tem? Divisão da fração, conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Ou seja, o inverso de 4/3 é 3/4. O mínimo entre 1 e 4 vai dar 4. Então, 4 vezes 2 aqui, 8.
menos, né? 4 por 4, 3. Então, você vai ter aqui 8 menos 3, 5 quartos. Ok? Guarda esses 5 quartos. E, finalmente, você tem a expressão 2 menos 1 sobre esse resultado aqui, ó. 1 sobre 5 quartos. 5 quartos. Que vai dar o quê? Divisão da fração, conserva de cima, multiplica pelo inverso de baixo. Ou seja, o inverso de 5 quartos é 4 sobre 5. E aí o mínimo aqui vai ser 5. 5 vezes 2 aqui, 10, menos 4, né? Que esse 4 aqui. 10 menos 4, 6. Então ficou 6 sobre 5, resultado final. Aí você olha e não acha 6 sobre 5. É muito fácil. Então, quer dizer que você tem que pegar 6 dividido por 5. Existem duas formas de você achar essa resposta. Uma que eu acho muito rápida e simples, e a outra que é a tradicional. A que eu acho muito rápida e simples é o seguinte: se fosse 6 dividido por 10, ou seja, 2 vezes 5, se fosse 6 dividido por 10, ia dar 0,6. Como é metade, então é o dobro. A resposta vai ser 1,2 da letra E. Mas se você tem dúvidas de fazer dessa forma, você pega 6 dividido por 5. Modo tradicional, nós estamos aqui para pegar a manha, para aprender, para revisar, né? E aí você pensa, 6 por 5, dá qual o número que multiplicado por 5 se aproxima sem passar ou dá 6? É 1. 1 vezes 5, 5, né? E ele vem para cá, menos 5. Não é assim? 6 menos 5, 1. Bom, você pode continuar a divisão desde que você coloque uma vírgula. E se está à direita, colocar um 0. Bom, qual o número que multiplicado por 5 vai dar 10? Exatamente. Então é 2, né? Que vem para cá o menos 10, fica 0. Então, 1,2, resposta letra E. Ok? Vamos conferir? Isso, letra E. E vamos agora ao número 5. Fechando aí essa parte de números racionais e números irracionais. Sejam 4 números reais, A, B, C e D, como na figura a seguir. Note aí pela figura que o C e o D são números negativos, porque eles estão à esquerda do zero. E que o A e B são números positivos, porque eles estão à direita do zero. Note que A é menor do que a unidade, ou seja, é próximo aí de 0,5. E que C é menor do que a unidade negativa. Aí, próximo também de menos 0,5, um pouco mais, talvez, tipo menos 0,6, enfim. Vamos agora ao raciocínio. É correto afirmar que A ao quadrado é maior do que A? A ao quadrado maior do que A. Verdadeiro ou falso? Gente, é um exercício que você pode viajar e fazer aproximação. Eu posso dizer que A é aproximadamente igual a 0,5, certo? Beleza? Bom, então, vamos pegar aqui e colocar 0,5 para A. O que vai ser A ao quadrado? Né? A ao quadrado vai ser aproximadamente 0,5 vezes 0,5. Que vai dar 0,25. 0,25. Tudo aproximado, tá? 0,25 é maior que 0,50, que eu posso colocar um 0 aqui, para você não achar que 25 é maior que 5, né? Porque 25 é maior que 5, mas quando ele vem depois do zero, não é. 0,25 aqui é 0,50. Tá legal? Ó, vou até colocar aqui, é até bom você acompanhar essa aula para você perceber isso. Então, 0,50 é maior que 0,25, portanto, esta alternativa está falsa. Quando ele fala A ao quadrado é maior que A, não. Ok? Beleza? Vamos para a próxima letra. Letra A está descartada. Letra B. AB é maior do que B? AB você vai ler como A vezes B. Maior do que B? Bom, de novo, nós vamos considerar o A aproximadamente 0,5, certo? E o que é o B?
O B, nós vamos considerar ele aproximadamente 2, tá? Pode ser 2, 2, 1,5, o valor que você quiser, 2. Aproximadamente, só para você ter uma noção, tá? Trabalhar a lógica do exercício. Bom, então quando você pega meio, né? 1 sobre 2 e multiplica por 2, vai dar 1. Ó, então eu te pergunto, 1 é maior do que 2? Não, né? Letra B tá falsa, ok? Tá fácil, não tá? Vamos para a próxima, vamos para a letra C. Letra C. AD é maior do que D? Vamos lá. A, D, você vai entender A vezes D. É maior do que D? Bom, vamos lá. A é o quê? A é aproximadamente, nós estamos trabalhando 0,5. Certo? E D? D nós vamos trabalhar que é aproximadamente menos 2, tá? Fazendo aí a simetria dele com B. Menos 2. Aí eu te pergunto, você pega 0,5 e multiplica por menos 2, ou seja, você pega meio e multiplica por menos 2, vai dar menos 1. Menos 1 é maior do que menos 2? É verdade. Menos 1 é maior que menos 2, porque menos 2 está mais à esquerda do zero. Então, a letra C, ela está correta. Então, marca a letra C. Bom, se fosse um concurso público, a gente parava por aqui, próximo exercício. Mas como nós estamos em nível de aprendizagem, vamos estudar também as outras alternativas. A letra D e a letra E. Então, vamos lá. Letra D e letra E. Bom, a letra D fala assim, CD, você vai entender C vezes D, é menor que C. Então, C, vamos falar que C é aproximadamente menos 0,5. E que D é aproximadamente menos 2. E quem que é o C? Bom, o C a gente já falou que ele é aproximadamente menos 0,5. Então, se você pegar menos com menos, dá mais, né? Menos com menos dá mais. 0,5 vezes 2 vai dar 1. 1 é menor do que menos 0,5? Falso. 1 é maior do que 0,5. Então, letra D, descartada. Vamos agora para a última letra. Letra E. BD é maior do que 1. Então, BD, B vezes D, é maior do que 1. Então, vamos lá, quem que é o B? O B, nós estamos trabalhando que B é aproximadamente 2. E o D, nós estamos trabalhando que ele é aproximadamente menos 2. Então, B vezes D, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso é maior do que 1? Não, né? Falso. 1 é maior, certo? Por isso que a alternativa certa, definitivamente, é a letra C. Ok, pessoal? Vocês em casa aí, tudo tranquilo? Vamos adiante.